A quebra da bolsa em 1929 ocorrerá novamente, só que dessa vez em 2029. Você saberia o que fazer? Bom dia para quem me assiste, dia para quem passou direto. Baseado no livro O Homem Mais Rico. Baseado no livro A Psicologia Financeira, onde eu realizei a leitura, eu já terminei a leitura desse material, e me inspirei para realizar esse vídeo. Se o seu avô, se o seu pai, se algum conhecido seu for uma pessoa que nasceu naquele período de 1929, ele vai ter uma perspectiva diferente de uma pessoa hoje em dia. Porque aquela época foi uma época que veio depois de uma euforia muito grande e o crash. Muitas pessoas perderam literalmente tudo na Bolsa de Valores naquela época. E lendo a Psicologia Financeira e trazendo um pouco para os dias atuais, tentando entender até um pouco sobre o crash da Bolsa em 1929, eu dei até uma pesquisada. Porque a internet a gente tem tudo hoje em dia. Então eu dei uma pesquisada sobre aquele momento. Então nesse vídeo eu quero fazer uma recapitulação sobre o que foi a quebra da Bolsa em 1929. Não vou detalhar tudo, mas eu vou trazer o que foi importante que vai agregar nesse vídeo. Eu vou trazer um pouco sobre como se proteger, né, baseado naquele critério, e uma reflexão sobre, será que vai acontecer novamente mesmo? Será que, e se não acontecer? Mas e se acontecer? O que poderia aliviar aquela situação? Será que é só não investir? Será que é só você mudar de país? O que poderia levar a acontecer, né, essa situação? Relembrando o que foi a quebra da Bolsa em 1929, ela foi basicamente um período de muita euforia, grande euforia, seguido por um período de depressão. O grande período de euforia ele veio pós-guerra, quando a Europa se via devastada depois da Primeira Guerra Mundial. Mas os Estados Unidos estava num momento bom. Enquanto alguns países estavam se reestruturando praticamente do zero, tinha os Estados Unidos do outro lado que estava num momento muito bom. Então, com isso, com os outros países se reconstruindo, os Estados Unidos numa vantagem absurda, começou uma superprodução. Os Estados Unidos estavam vendendo para o mundo inteiro muita coisa. Então, ele se tornou, o que ele já era forte antes, se tornou referência. Então, viver nos Estados Unidos era um consumismo absurdo. Então, tipo assim, todo mundo comprava. Os Estados Unidos estavam vendendo, sempre tinha pra vender. Isso passou por anos. Todo mundo achando que ia viver assim pra vida inteira. Acabou que com essa superprodução dos Estados Unidos, o preço dos produtos caíram. Só que não caiu o suficiente pro preço médio americano. Então, o estadunidense médio, ele não tinha as condições de comprar aquele produto que já estava mais barato. Então, acabou que as ações daquela empresa começaram a cair, porque o mercado da vida real não estava girando como era para se girar. Nessa questão que o mercado não estava girando como era para se girar, as ações das empresas começaram a cair também, porque estava refletindo nos números da empresa e as ações estavam caindo porque a empresa não estava vendendo. E estava produzindo. Produzia e não vendia, gastava e o dinheiro ficava parado, porque não gerava lucro para a empresa. Com isso, as ações começaram a cair. E com a consequência da queda dos preços e a não compra dos americanos médios, que não conseguiu mesmo assim arcar com os custos, as ações da empresa perderam valor. Elas caíram, foram diminuindo do valor patamar e acabou gerando um grande movimento de venda nos Estados Unidos. A queda das ações dos Estados Unidos acabou gerando um grande movimento de venda por parte dos investidores. E esse grande movimento de venda foi o crash da bolsa, porque tinha pessoas vendendo, mas não tinha pessoas quebrando. Então esse foi até conhecido como foi uma quinta-feira marcante, tem até um nome na internet que eles botam. Essa quinta-feira ficou marcada para a história como o crash da bolsa norte-americana. A bolsa em 1929 simplesmente quebrou. Economias de uma vida inteira praticamente virou pó. Esse crash nos Estados Unidos afetou simplesmente o mundo inteiro. O mundo inteiro. Até no Brasil foi refletido com essa questão do café, porque a gente era um player muito importante na área do café, para o mundo inteiro, mas teve um local que não foi atingido, a União Soviética. E eu fui pesquisar um pouco, aí a União Soviética ela era socialista, então por ser socialista, ela não tinha os mesmos problemas que o capitalismo tinha. Então por ser socialista, ela não sentiu o problema capitalista. E não, isso não é uma aula de história, eu não vou me aprofundar nesse tema, eu apenas estou contextualizando o que foi o crash da Bolsa de 29 e que nem tudo foi perdido. Pronto. Desespero total, quebra da bolsa em 2029, vai ser um replay do que aconteceu há 100 anos atrás. Como é que eu vou me proteger? Eu tenho, então, baseado no que você falou, tenho que mudar para a Rússia, né? Vou para um país, vou para Cuba, um país socialista, e ali eu tô tranquilo, eu vou me livrar do crash da bolsa igual aconteceu há 100 anos atrás. Só que não é isso, não é esse o ponto. Eu não tô falando que você deve se mudar para um país socialista. O que eu tô querendo te falar é, diversifique o seu risco. Se naquela época, naquela crise,
alguém não tomou susto, imagina hoje em dia. Aquele liberalismo econômico, ele não existe mais. Os países hoje eles se preocupam com a inflação. Hoje em dia, o controle de indicadores ele é muito intenso, justamente reflexo daquela época. Então, bate na madeira que isso não vai acontecer de novo, não. Mas a lição que a gente tira é que você deve diversificar o seu patrimônio. Então, ao invés de você investir só no Brasil, por que você não olha lá para fora também? Hoje em dia é tão fácil, tem diversas exchanges, diversas plataformas que te ajudam na conversão da sua moeda para você poder aplicar lá fora. Então, diversifique o seu risco. Mas aí você está me falando, então, que quem estava na Bolsa de Valores, que perdeu tudo. Então, você está falando que eu não devo investir, né? Porque se eu não estou na Bolsa de Valores, eu não perdi tudo. Gente, o desemprego nos Estados Unidos subiu de 4% para 27%. Praticamente um terço da população, pouco menos de um terço da população, ficou desempregado. Isso é assustador. Uma pessoa a cada 3,5 que você via na rua estava desempregada. Então, o consumo caiu, as empresas quebraram, bancos faliram. Então, não é questão de você estar investindo ou não. Então, basicamente, o capitalismo atingiu o limite, estourou esse limite e refletir na sociedade. Por isso que hoje em dia o controle de taxas de indicadores ele é tão intenso, para não acontecer o que aconteceu naquela época. Não é questão de ser um investidor ou não, é questão que a crise chegou rasgando. A economia ela é o nosso dia a dia. Então, a lição que a gente pode tirar é você tem que investir, você tem que se proteger para as crises, para o inesperado, né? Que a gente vive, a gente não espera o inesperado. O inesperado ele vem quando a gente menos espera. Né? Isso aí quando a gente pode tirar o que aconteceu em 2020, onde fechou tudo, onde pessoas que tinham uma única renda tiveram que se virar do jeito que dá. Então a gente tem sempre que pensar que pode acontecer alguma coisa, então a gente tem que tentar sempre se prevenir. 2008, 2020, esses são alguns exemplos mais recentes, né? Na .com, então a gente tem que se prevenir do que pode acontecer. E eu trouxe essa citação de destaque, ela se encaixa muito bem com o tema que a gente está abordando, né? Que em momento nenhum você terá um grau de certeza tão grande que lhe permite apostar todas as fichas. Então, diversifique o seu investimento. Estude, olhe lá para fora, olhe aqui para dentro e diversifique. Nunca aposte tudo em uma coisa só. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente tem que estar preparado. Isso não é para você não investir. Isso é para você investir, mas diversificando. Então, garanta o seu futuro sendo consciente no seu presente. Mas enfim, a quebra da Bolsa de 1929 assusta, né? Eu estava lendo o livro e ele aborda bastante sobre essa perspectiva e eu achei muito interessante como é que ele reuniu as informações e apresentou pra gente. Mas não vai acontecer de novo não, bate na madeira. Isso aqui foi alguma coisa no passado que as autoridades mundiais não querem que isso aconteça, então não vai acontecer novamente. É só uma reflexão muito bacana que esse livro trouxe e eu resolvi destacar ele como um assunto, trazendo a crise 29 para 100 anos depois. Então você diversifique, pelo amor de Deus. E reforçando que esse tema é apenas uma inspiração no livro A Psicologia Financeira. Se vocês gostaram do vídeo, peço apenas o seu gostei e a sua inscrição, elas ajudam muito o canal. Então nesse vídeo eu desejo para vocês um Feliz Natal, estamos na reta final de mais um ano, e não estraguem a academia de vocês. Que vocês comam muita rabanada e muito pavê. Admito que eu vou comer bastante. Eu gosto da rabanada de final de ano, ela tem um gostinho mágico. Mas e você? Tem alguma interpretação diferente? Alguma coisa que eu deixei passar? Comenta aqui embaixo. A gente vai ter uma boa oportunidade para estar conversando. Muito prazer, eu sou o Fernando. Eu estou desenvolvendo o meu mais novo hábito, que é a leitura, e estou documentando aqui no YouTube, trazendo alguns quadros diferentes, para que você possa se incentivar a também dar esse passo tão importante em nossas vidas. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.